Boa noite, pessoal. Graça e paz, como vocês estão? Todo mundo bem? Fico muito, honrado, me sinto muito honrado por Deus, de poder estar nesse momento com vocês aqui, mesmo que não literalmente com vocês, mas para falar da palavra de Deus, E eu acredito que Deus tem algo para ministrar no nosso coração. Sabe, Deus tem algo e não necessariamente algo que a gente quer ouvir, mas algo que a gente precisa ouvir da parte de Deus, porque é isso que importa. A palavra diz em Romanos capítulo 12 que a vontade dele é boa, perfeita e agradável. E independente da situação, ela continua sendo. Então, é nisso que nós cremos e é o que nós queremos nessa noite, realmente. Ouvir a palavra de Deus, ouvir a voz de Deus, sabe? A palavra viva, que essa palavra encontre lugar no nosso coração, sabe? Que essa palavra nos limpe, nos purifique, Jesus, em um determinado momento, ele disse para os discípulos: olha, vocês já estão limpos pela palavra que eu tenho falado a vocês. Então, a palavra nos purifica, amém? Então, quanto mais puros nós queremos ser, quanto mais santos nós queremos ser, mais nós precisamos estar apegados a essa palavra, mais nós precisamos nos deleitar nessa palavra, que é viva, que é eficaz. Então, em nome de Jesus, nós estamos começando agora. Compartilhe esse link, com algum amigo, com alguém da família, se você realmente crê que, sabe, Deus está falando com a gente, vai falar com a gente através disso, Eu sei que eu preciso muito ouvir a voz de Deus e a minha oração nessa noite, amém? Eu queria já pedir para você abrir sua Bíblia no livro de Efésios, na carta do apóstolo Paulo, a igreja de Éfeso, no capítulo 5, Efésios capítulo 5, a gente vai ler a partir do versículo 14, tá? A gente vai estar citando alguns outros versículos aqui, então fica atento, anota aí, se você quiser acompanhar com a sua Bíblia, tá? Mas não perca esse momento, não se distraia, Não assista essa palavra e mexa no celular ao mesmo tempo, não, sabe? Porque a palavra de Deus é que nos dá vida, então nós precisamos disso, nós precisamos honrar isso, nós precisamos aproveitar a liberdade que nós temos de compartilhar dessa palavra, de desfrutar dessa palavra. E é isso, sabe? A gente está aqui não por obrigação, mas porque nós realmente acreditamos nisso. Nós acreditamos na palavra de Deus, nós acreditamos no reino de Deus, nós acreditamos que Ele é o mesmo, que Ele continua sendo bom, que Ele continua no controle de todas as coisas. E é isso que fundamenta a nossa vida, é isso que precisa fundamentar a minha e a sua vida. Não a circunstância, não as situações, as experiências, a tradição, mas a palavra dele, porque ele mesmo disse, Os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras permanecem para sempre. Ele é fiel, ele continua sendo, amém? Então vamos lá? Efésios capítulo 5, versículo 14 diz assim: pelo que ele diz: desperta, ó tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te dará a luz. Portanto, vede prudentemente como andais, não como tolos, mas como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por isso, não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, no qual é excesso, mas enchei-vos do Espírito. Tá bom? Só até aí. Feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, nós estamos diante da Tua palavra, Pai. Eu sei que o Senhor tem muita coisa para nos ensinar, Pai. Eu sei que o Senhor tem algo, Deus, queimando no Teu coração e que o Senhor deseja ministrar o nosso coração. E se tem algo que nós podemos Te pedir, que nós queremos Te pedir nessa noite, Senhor, é isso. Fala com a gente, Pai. Gera em nós aquilo que há no Teu coração, assim como o Senhor abriu o entendimento dos discípulos ali, depois da Tua ressurreição, Pai. Para que eles entendessem as Tuas palavras, eu Te peço, Pai, abre o nosso entendimento. Senhor, abre os nossos olhos para enxergar aquilo que nós não enxergamos, Pai. Nos dá a revelação da Tua palavra. Senhor, a Tua palavra diz que as coisas espirituais, elas são discernidas somente espiritualmente. E eu oro, Pai, para que nós sejamos espirituais, para que nós sejamos movidos pelo Teu Espírito, e que Teu Espírito mesmo nos ensine todas as coisas como o Senhor prometeu, Pai. Fala com a gente aquilo que há no Teu coração. Tira todo empecilho, tudo aquilo que vem para distorcer ou para roubar a Tua palavra. Tira toda a distração, mas que o nosso coração, a nossa atenção seja atraída completamente para o Senhor, Pai.
Nós dependemos do Senhor e nós colocamos nessa noite a nossa expectativa completamente em Ti, Senhor. Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Oro por cada irmão, Pai, que está acompanhando nesse momento essa palavra, para que o Teu Espírito vá de encontro ao coração, Pai, de cada um. Deus, ministrando aquilo que eles precisam ouvir, ministrando aquilo que eles precisam entender, absorver, Pai, ministrando o alimento, meu Deus, vivo, Senhor, em nome de Jesus, que, sabe, que venha trazer sustento para a alma, para o coração, para o espírito de cada um, que venha trazer também, Deus, o confronto ao nosso coração, sabe, que venha nos ferir, Pai, que venha nos quebrar, nos desconstruir, Senhor Deus, em nome de Jesus, e ao mesmo tempo, Pai, nos reconstruir de acordo com a imagem e a semelhança do Senhor, ao mesmo tempo curar o nosso coração, ao mesmo tempo trazer alívio, consolo, Pai. Nós confiamos no Senhor e nós dependemos do Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém? Então vamos lá, né? Quem viu a artezinha que a gente compartilhou em relação a esse culto aí, né? O tema é Cartas à Igreja. Por quê? Porque essa mensagem, então, ela foi motivada e fundamentada nesse livro aqui, que quem não leu precisa muito ler, né? Do pastor Francis Chan, um pastor americano. E assim, eu vou contextualizar para a gente entender, né? O que motivou ele a escrever esse livro, o que motivou a gente a compartilhar sobre esse livro. E a gente vai continuar estudando e compartilhando sobre ele, né? Porque traz uma visão, traz um direcionamento muito maravilhoso que eu creio que realmente é do Espírito Santo para o coração dele e que ele compartilha para a gente como igreja, para que a gente entenda, para que a gente ressignifique a nossa vida, ressignifique a nossa caminhada com Cristo e o nosso ser igreja, tá? Então, o pastor Francis Chan era um pastor de uma mega igreja nos Estados Unidos, uma igreja muito grande na Califórnia. Fundou essa igreja nos seus 20 e poucos anos. E uma mega igreja, uma igreja muito grande, né? Já tinha escrito vários livros, tinha podcasts de muito sucesso. Então, era uma igreja, sabe, a igreja que talvez eu e você queríamos ter hoje, né? Se a gente olhar assim, a igreja perfeita, entre aspas, né? Mas a palavra diz não, ele diz, né? Ele conta nesse livro que, sabe, ele começou a ficar incomodado em relação à vida da igreja, em relação a como a igreja funcionava, porque aparentemente era uma igreja muito maravilhosa, sabe, as coisas aconteciam ali, as coisas fluíam ali. Só que ele começou a se voltar ainda mais para a palavra e começou a questionar, será que nós somos uma igreja muito boa, ok, mas será que nós somos uma igreja bíblica? Uma igreja que é realmente fundamentada, uma igreja, sabe, que se parece, e é um questionamento que ele faz, né, que se parece com a igreja ali do primeiro século, com a igreja primitiva, com a igreja ali dos discípulos de Jesus. Será que nós somos essa igreja? Né? Será que nós existimos para o mesmo propósito que a igreja primitiva existia, para o mesmo propósito que Jesus caminhou sobre essa terra? E ele começou a questionar, ele começou a conversar com os obreiros, com a liderança ali da igreja, né, e se questionar em relação a isso. Né, ele faz um questionamento interessante, ele diz assim, olha, se você tivesse numa ilha deserta, só você e uma Bíblia, e você começasse a ler a Bíblia, enxergar a igreja única e exclusivamente, você nunca viu igreja, única e exclusivamente naquilo que estava relatado na palavra, que tipo de igreja você imaginaria na sua mente? Agora traga para a nossa realidade, que tipo de igreja você, sabe, conhecendo a igreja integralmente de forma bíblica, de forma que a Bíblia relata, e depois se encontrando então com uma igreja nossa da atualidade, né? Qual seria a sua percepção, qual seria o seu espanto, né? Ao ver que a igreja dos nossos tempos se distanciou tanto daquilo que ela foi criada para ser, né? Então, assim, será que bateria aquilo que você viu na Bíblia, aquilo que nós vivemos como igreja hoje? Será que se encaixaria? Será que seria ao menos semelhante? Né? E é um questionamento para a gente. E eu acho maravilhoso o temor que ele tem nesse livro, porque ele fala assim, olha, eu não estou aqui para bater na noiva de Jesus, eu não estou aqui para falar mal da igreja. Eu estou aqui para expor algo que eu vi na minha vida, que eu vivo hoje querendo, sabe, transformar a começar em mim. E é muito maravilhoso esse temor que ele tem, porque não é só apontar o problema. Né? Todo mundo sabe que está cheio de problema, mas o que a palavra espera, o que Cristo espera de nós, sabe, é que aquilo que nós percebemos que está errado ao nosso redor, se você percebeu algo errado, irmão, não é por acaso,
é para que a mudança venha através da sua vida, através de mim, através de você. Entendendo isso, né, ele não só fala sobre o problema, mas ele traz soluções bíblicas, né, direcionamentos bíblicos para a igreja. Então é um livro muito maravilhoso, te encorajo muito a ler esse livro, a investir, né, comprar esse livro. Aliás, eu te encorajo a investir, né, em livros, em adquirir conhecimento, né, porque tem muita coisa boa escrita por homens de Deus aí que colaboram, né, para a nossa caminhada com Jesus. Então essa é a questão, né? Todos nós hoje conseguimos olhar para a igreja de Cristo e enxergar alguns ou vários defeitos, né? Mas o grande questionamento, o grande ponto da questão é que encontrar problemas na igreja é, antes de tudo, encontrar problemas em você. Porque, né, eu não quero dizer nenhuma heresia aqui, eu não vou falar que eu sou a igreja, porque eu não sou a igreja, mas nós somos a igreja. Né? Então, quando você fala, a igreja é isso, a igreja é aquilo, inclua-se nisso. Porque se a igreja vai mal, é porque nós vamos mal. Né? Se a igreja talvez é medíocre, se tornou irrelevante em muitos pontos, é porque nós nos tornamos. Porque a igreja não é uma instituição, a igreja é o corpo de Cristo que é constituído por vários membros. Não é isso que o apóstolo Paulo fala? E nós somos esses membros. Então, o nosso convite hoje, né, a nossa intenção, crendo que é realmente um direcionamento do Espírito Santo, sabe, nos trazer de volta para uma reflexão do tipo de igreja que nós temos sido, do tipo de igreja que nós queremos ser, sabe, do tipo de igreja que é a palavra sobre tudo, né, além daquilo que nós queremos, acima de qualquer coisa, que tipo de igreja Cristo deseja que nós sejamos. Amém? Então, Paulo está aqui escrevendo essa carta, né, para a igreja de Efésios, a igreja de Éfeso, né, os Efésios, e fazendo uma advertência, né, e ele diz, olha, desperta você que está dormindo, desperta você que está adormecido, né, que está distraído pelas coisas desse mundo, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te dará a luz. A realidade é que a gente para analisar isso aqui, né, e a gente crê que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e a palavra diz que nós temos vida nele. Mas Paulo fala que ela desperta de entre os mortos. E não estava falando para ímpios ou para não cristãos, mas para cristãos, pessoas que conheciam a palavra, que tinham experiência com Deus, já talvez uma caminhada com Jesus. Ele fala, olha, desperta de entre os mortos. Porque então a gente percebe que é possível eu ser um cristão e eu estar dormindo, eu estar entre os mortos, eu estar entre os perdidos, eu estar talvez, sabe, tendo vida em mim, vivendo como se fosse morto, tá? Vivendo como se fosse morto, né, no sentido espiritual. E ele diz, levanta-te e Cristo te dará a luz. Então é um chamado de Paulo ao despertamento da igreja. Olha, desperta, sai desse sono, sai dessa, sabe, dessa mesmice que você está vivendo. E Cristo, então, te dará a luz, né? Então a questão é que Cristo nos dará a luz. Ele é a luz da vida, Ele é a luz do mundo, né? E a palavra nos deixa isso muito claro, mas existe também uma resposta nossa aqui. Olha, levanta-te e Cristo te dará a luz. Eu gosto muito de Isaías capítulo 60, né? Onde o profeta ele diz assim, olha, levanta-te e resplandece, porque vem a tua luz e a glória do Senhor nasce sobre ti. Então a luz vem, a glória nasce sobre nós, mas existe antes o quê? Né? Existe para nós o quê? Um chamado, levanta-te, responda, sabe? Responda, faça a sua parte, né? Porque a parte impossível de ser feita por nós, Cristo já fez. Ele nos perdoou, Ele nos salvou, Ele nos reconciliou e a glória dele nasce sobre nós, mas ela só vai brilhar sobre aquele que se levanta, sobre aquele que ouve o chamado e diz, Senhor, eu estou aqui. Que diz sim ao Senhor. Então existe um chamado para nós como igreja. Então ele diz, olha, despertem, né? Levantem do sono que vocês estão dormindo, levanta-te dentre os mortos e Cristo te dará a luz. E ele continua orientando aqui no versículo 15, né? Portanto, vede prudentemente como andais, não como tolos, mas como sábios. Então ele está falando, olha, para vocês, crentes, para nós, cristãos, olha, vejam, analisem a forma como vocês têm andado, né? Como vocês têm vivido. Analisem, reflitam sobre a vida de vocês, sobre o modo de viver de vocês. E não andem como tolos, né? Não andem como idiotas, é o que ele está dizendo aqui.
né? Mas como sábios. Sejam sábios, caminhem, vivam com sabedoria, né? E sabedoria não é simplesmente adquirida com experiência de vida. É claro que tudo isso colabora, né? Mas a sabedoria dos céus, né? A palavra nos deixa muito claro, olha, aquele que tem falta de sabedoria, peça a Deus, que dá liberalmente. Então, você já pediu sabedoria para Deus, né? A palavra nos orienta a isso. Olha, peçam sabedoria. Irmãos, porque quando a gente reconhece, quando a gente olha para a nossa vida, a gente precisa reconhecer que a gente não é sábio, que a gente é tão falho em tantas questões, né? Tem até uma frase que diz assim, olha, quando as pessoas falarem mal de você, fique feliz, porque você é muito pior do que elas falam. E é verdade, a palavra diz que temos uma natureza corrompida, nós somos, sabe, pecadores, nós somos limitados. Isso é muito claro, e se você olha para você, você não percebe isso, né? Eu não estou aqui para te pregar um evangelho de autoajuda, mas a verdade que a palavra diz para nós, a verdade que o próprio apóstolo Paulo lamenta aqui em uma de suas cartas, né? Que a gente já pregou sobre isso, já comentou sobre isso, é o seguinte, olha, eu olho para mim e eu não tenho bem nenhum em mim. Eu não tenho bem nenhum em mim, eu não tenho capacidade nenhuma em mim de ser santo, de parecer com Jesus, de ser bom como Jesus, muito pelo contrário, né? Eu sou corrompido, eu sou pecador, eu sou ruim, né? Eu sou miserável, né? O que Paulo fala, olha, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Quando ele lamenta, então, fala, olha, o bem que eu quero fazer, eu não consigo fazer, mas o mal que eu não quero, eu continuo fazendo de novo, de novo, de novo. Então a verdade é que nós precisamos reconhecer isso, antes de qualquer coisa. Nós não temos em nós o que nós precisamos para vivermos de forma sábia, mas nós alcançamos nele, né? Como eu disse aqui na minha oração no começo, né? Que o Espírito nos ensine todas as coisas, porque é isso que Jesus prometeu aos discípulos quando disse que o Espírito Santo viria. Ele disse, olha, o Espírito ensinará a vocês todas as coisas, porque ele lembrará vocês daquilo que eu tenho compartilhado com vocês. Então nós precisamos aprender, irmãos, do Espírito, nós precisamos ser, sabe, desconstruídos completamente. O Evangelho ele é sobre uma desconstrução, ele é sobre uma subversão de uma natureza corrompida, caída, de um caráter falho, sabe, de tradições, de orgulho, de tanta coisa errada. Ele é, antes de tudo, uma desconstrução para depois nos reconstruir conforme a imagem e semelhança de Cristo. Então ele está dizendo que, olha, andem como sábios. E essa sabedoria nós buscamos nele, amém? No relacionamento com Cristo, na palavra dele. E ele diz no versículo 16, remindo o tempo, ou seja, aproveitando o tempo que vocês têm. Aproveitando o tempo, porque os dias são maus, né? E eu te pergunto, esse versículo é atual? Demais, né? Os dias são maus, os dias são cada vez piores. A palavra nos diz que o mundo jaz no maligno, né? O mundo está no maligno, o mundo, sabe, vai de mal a pior. E é muito claro para a gente ver isso. Então é muito atual e é para nós. Então ele diz, olha, não andem de forma, né, não andem como tolos, mas andem de forma sábia, aproveitando o tempo que vocês têm, porque os dias são maus. E ele diz no versículo 17, por isso não sejais insensatos, né, não sejam insensatos, não sejam tolos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Ele está dizendo, olha, não sejam tolos, não sejam, sabe, de novo, né, a palavra, não sejam idiotas, não percam o tempo de vocês, mas procurem entender de fato qual é a vontade de Deus, qual é a vontade do Senhor. E eu gosto muito dessa palavra, sabe, porque nós precisamos entender qual é a vontade do Senhor. Porque se você crê que a vontade dele é boa, perfeita e agradável, se você crê que ele continua sendo bom, se você crê que ele está no controle da sua vida, sabe, é tolice realmente viver sem entender qual a vontade dele. Viver simplesmente fundamentado na nossa vontade, ou naquilo que nós achamos que é a vontade de Deus. Então, é orientação para nós como igreja, olha, procure entender qual a vontade do Senhor, né? E o pastor Francis Chan nesse livro, ele fala, olha, sobre a questão ser uma igreja boa, ser uma igreja bíblica. Né? Você pode ser uma igreja muito boa que não é uma igreja bíblica. Você pode ser uma igreja que funciona muito bem, mas não é uma igreja bíblica. E nós não somos chamados para sermos bons segundo os padrões desse mundo, mas para vivermos fundamentados, de fato, na palavra de Deus.
sabe, no padrão, no propósito de Deus para nós. Então, procurem entender qual a vontade do Senhor. Eu te pergunto, você sabe qual a vontade do Senhor para a sua vida? Você sabe qual a vontade de Deus, sabe, o projeto de Deus? O que o Senhor espera de você como pessoa? O que o Senhor espera de nós como igreja? O que o Senhor espera de nós nesse tempo que nós estamos vivendo? Porque existe algo muito específico, eu creio, um plano de Deus para esse tempo. Tudo colabora, a palavra diz que tudo colabora para o bem daqueles que amam a Deus, são chamados segundo o seu propósito. Sabe, se Ele continua no controle de todas as coisas, existe algo, existe uma vontade, existe um projeto, um plano de Deus para esse tempo que não acontecerá, mas já está acontecendo, já está sendo gerado, em tudo Deus está trabalhando, em tudo Deus está se movendo. Mas será que nós entendemos qual a vontade dele para esse tempo? Porque a falta de entendimento sobre a vontade de Deus nos leva a fazer muitas coisas que Ele não pediu para a gente fazer, nos leva a perder tempo e nos leva também a deixar de fazer coisas que Ele deseja que a gente faça, que a gente viva, que a gente seja hoje. Você consegue entender isso? Nós precisamos nos voltar. E eu não quero que bater em coisas que a gente já tem falado tanto, né? Não quero ser repetitivo. Mas existe um propósito de Deus para esse tempo de pandemia. Existe um propósito da gente ter tido que ficar em casa, passar mais tempo em casa. Né? Uma coisa que a gente não pode reclamar diante de Deus é da falta de tempo. Porque nós tivemos e nós temos tempo. Tempo de realinhar a nossa vida com o coração de Deus. Tempo de conhecer o Senhor. Tempo de conhecer a palavra. E nós temos falhado nisso. Nós temos falhado nisso. Então, Paulo orienta aqui, procurem entender qual é a vontade do Senhor. Não tem como nós caminharmos com Cristo sem entender a vontade dEle. Não tem como nós vivermos pela glória dEle sem entender a vontade dEle. Não tem como nós amarmos o Senhor sem entender a vontade dEle. E eu não estou falando aqui de uma revelação sobrenatural, sabe, de algo, sei lá, sabe, de alguém vir e orar por você e falar, olha, Deus está te mandando falar alguma coisa, porque, sabe, essas coisas eu creio muito nisso. Mas eu creio que a maior revelação de Deus para nós é a palavra dEle. E a vontade dEle está revelada nessa palavra. Então, procurem conhecer a vontade do Senhor. É diretamente proporcional, né? É um sinônimo de procurem conhecer a palavra de Deus. Procurem mergulhar, ter entendimento da palavra de Deus, ter revelação da palavra de Deus, porque ela é a maior revelação de quem Deus é a maior revelação da nossa identidade, é a maior revelação da vontade dele para nós. Amém? Então Paulo traz uma orientação muito poderosa aqui para a igreja de Éfeso e para nós como igreja hoje. Né? Não sejam tolos, que a gente não seja tolo, mas procure conhecer essa vontade de Deus. Olha, eu entendo que a forma como a gente vive hoje está diretamente relacionada a onde está o nosso foco. Porque isso vai definir, sabe? Para onde você está olhando? Para onde você está indo? Você sabe disso? Né? Qual o seu propósito? Isso vai definir claramente, né? Obviamente, a forma como a gente vive. Então, onde está o nosso foco? Se o nosso foco está nas coisas dessa terra, desse mundo, nós vamos viver conforme os padrões desse mundo. Nós vamos trabalhar conforme os padrões desse mundo. Nós vamos nos relacionar conforme os padrões desse mundo. E nós vamos fazer igreja conforme os padrões desse mundo. Mas se o nosso foco está na eternidade, né, como o apóstolo Paulo aconselha em Colossenses capítulo 3, olha, se vocês ressuscitaram com Cristo, então buscai as coisas que são lá do alto e não as daqui da terra. Buscai as coisas do alto. Sabe onde está o nosso foco? Na eternidade ou naquilo que é passageiro? Sabe, é um questionamento que nós precisamos fazer, porque isso vai interferir diretamente na forma como nós somos igreja. Na forma como... Sabe, por que nós nos desesperamos tanto, sabe, em momentos como que nós estamos vivendo? Sabe, a gente é humano, eu não quero aqui, né, roubar o direito de ninguém de ser humano, de sentir medo. Sabe, mas como o apóstolo Paulo fala, a gente pode estar abatido, mas a gente não está derrotado. Sabe, a gente pode se entristecer por algum momento, por um momento,
Mas a palavra diz que a alegria vem pela manhã. A palavra diz que a paz dele, que excede todo entendimento, iria governar as nossas mentes e os nossos corações. Porque nós nos desesperamos tanto com a circunstância? Porque o nosso coração está cheio de medo. Porque o nosso foco não está na eternidade. O nosso foco está aqui. E a gente começa a olhar para as coisas daqui, para as pessoas daqui. A gente entra em desespero, porque é tudo muito incerto. Mas se Ele é a nossa segurança, os nossos olhos estão nele, né? Como aquela música, né? Quando o mundo cai ao meu redor, os teus braços me seguram. Eu sei que eu estou seguro, eu sei que eu estou, sabe, em paz no Senhor. Então, onde está o nosso foco? Sabe? E eu entendo que essa palavra tem muito também, né, a ver com a questão de senso de urgência. A gente tem falado muito sobre o fim dos tempos, está tudo tão claro, né? A gente não vai entrar aqui nesse ponto agora, né? Mas os sinais estão acontecendo todos os dias, tudo apontando claramente para aquilo que a palavra já nos orienta há muito tempo, né? Para uma inversão de valores, para uma desconstrução da família, sabe? Para um único governo, para uma única moeda, para tudo aquilo que vai apontar, que vai nos levar, sabe, realmente ao fim dos tempos. É aquilo que gera medo em alguns e aquilo que gera esperança em outros, porque é quando nós vamos nos encontrar com Ele e viver com Ele eternamente. Então tem a ver com esse senso de urgência, porque quando a gente para olhar tudo ao nosso redor, quantas coisas, sabe, muito tristes têm acontecido, quantas tragédias, quanta maldade no mundo. Sabe, a gente devia despertar para isso. Meu Deus, está muito perto. Jesus está voltando, está muito perto. Ele vem, Ele vem. Sabe, e isso deveria alterar a forma como a gente vive hoje, porque, sabe, não tem mais tempo. A gente não tem mais tempo de brincar, de fingir, de fazer experiência. A gente não tem mais tempo de fingir ser igreja. Sabe, não existe mais tempo para isso. Não existe mais tempo. Sabe, as pessoas, o mundo não suporta mais uma igreja que finge ser algo que não é. Sabe, as pessoas estão cada vez suportando menos. Sabe, os nossos discursos muito bonitos, as nossas palestras, os nossos sermões bem preparados, enquanto ao mesmo tempo eles veem a nossa hipocrisia, a nossa incoerência. O mundo não suporta mais ver nós pregarmos algo no domingo e vermos algo completamente diferente na segunda. Então existe um senso de urgência. Sabe, se você soubesse que essa é a sua última semana de vida, como você viveria? O que você valorizaria? Sabe, se hoje fosse a última vez que eu fosse pregar, se hoje fosse a última vez que você fosse falar com alguém, o que você diria? Isso geraria em você, com certeza, um senso de urgência. Isso, com certeza, inverteria suas prioridades. Então, essa é a forma como nós devemos viver. Jesus volta hoje. Sabe, se você soubesse que Ele volta hoje, como você viveria? Então, diga isso no seu coração. Jesus vem hoje. Jesus vem hoje. Como Ele vai me encontrar? Jesus vem hoje. O que Ele vai me encontrar fazendo? Jesus vem hoje. O que eu vou apresentar para Ele? Sabe, porque na verdade eu vejo que muitas vezes, eu falo que é uma falha nossa como ser humano. A gente faz igreja para as pessoas. Sabe, eu já tive muito essa preocupação. Tem um visitante na igreja, tem alguém novo. Meu Deus, o que essa pessoa vai achar? Será que ela vai gostar? Será que isso? Será que aquilo? E não é errado a gente se preocupar em receber bem as pessoas. Mas o problema é que às vezes a gente acaba trocando o nosso foco. A gente tira de Deus e põe nas pessoas. Sabe, e é muito legítimo a gente querer contextualizar. É muito legítimo a gente querer entender como funciona essa geração. Como falar a língua deles para que eles entendam, né, a mensagem que está sendo pregada. Né, como lidar com eles é muito maravilhoso. Isso é muito importante. A contextualização da igreja, entenda. Mas o nosso foco não pode mudar. Nosso foco tem que ser Ele, né? Eu lembro de algumas vezes estar conversando com a Luana depois do culto. A gente saindo da igreja. E a gente sempre pergunta, né? Nossa, como foi o louvor hoje? O que você achou? Como foi a palavra hoje? Como foi o culto hoje? E a gente fala, caramba, não gostei do culto hoje. Mas aí a gente cair, né? Cair em si e falar, peraí, o culto não foi pra gente. Então a gente criou esse hábito, né? Quando a gente fala, nossa, não gostei do louvor hoje. Mas também não era pra mim, era pra ele. O importante é se ele gostou ou não, não se eu gostei. Porque tem dias que, né, a pregação pra mim é horrível. Parece que não flui nada, parece que é amarrado. E às vezes as pessoas vêm e falam, caraca,
Deus falou muito comigo aquele dia, Deus confirmou algo no meu coração, e você vê que realmente não tem a ver com agradar a gente, mas tem a ver com agradar a Ele, tem a ver com o que Ele quer falar. Sabe, e o nosso foco às vezes, a questão é justamente essa, nós existimos, a igreja existe para as coisas naturais, a igreja existe para o outro, sabe? E não que, consequentemente, a igreja, né, nós existimos para o outro, a palavra deixa isso muito claro, os nossos dons são para edificar o corpo de Cristo, mas tudo que nós fazemos para Ele. Se nós fazemos igreja, nós fazemos para Ele, se nós amamos o próximo, nós amamos para Ele, para a glória dEle, sabe? Mas o nosso foco muitas vezes está invertido. A quem nós temos tentado agradar como igreja? Sabe, nós queremos adaptar a igreja ao gosto das pessoas, e não pode ser assim. Sabe, a única coisa imutável aqui é a palavra de Deus, e nós temos que nos adaptar a ela, nós temos que nos alinhar a essa palavra, ao coração de Deus, e nós temos que voltar o nosso foco para Ele, porque nós estamos fazendo igreja para Ele, nós estamos edificando o corpo dEle, para a glória dEle, a noiva dEle, sabe? E se a gente parar para pensar e refletir sobre isso, a gente vai ver que a gente está tão distante do foco. Por quê? Porque a gente acaba fazendo igreja para as pessoas. A gente acaba buscando uma igreja que mais nos agrade, uma igreja que seja agradável para as pessoas, uma igreja, sabe, que atraia as pessoas, e a gente começa a adicionar tantas coisas, né, ao ser igreja, que vão tornando ser igreja algo complicado, quando na verdade o evangelho ele é tão simples. Se a gente for focar, se a gente for ter como exemplo a igreja primitiva, a gente olha e era tudo tão simples. Por que a gente complicou tanto as coisas? A gente acaba dificultando o acesso das pessoas a Deus. A verdade é essa. Sabe, porque ter uma igreja cheia não significa sucesso diante de Deus. Entenda isso. Entenda isso. Não é que não seja bom ter uma igreja cheia, não, é maravilhoso. Mas a grande questão essa igreja cheia que nós temos, ela é relevante? Ela é relevante para a nossa geração, sabe? Deus sorri, né, com os nossos cultos, com os nossos trabalhos. Sabe? Porque o problema é que a igreja se tornou uma instituição que trabalha para sustentar a si mesma, sustentar suas programações, seus eventos, e deixou de ser relevante. Eu não estou falando isso aqui baseado simplesmente na minha opinião, é muito claro, irmãos. Se a gente olhar, né, no censo de 2020, o nosso país tem mais de 80% de cristãos declarados, né, entre católicos e evangélicos. 80%. 80%. Então, tecnicamente, se a gente olhar, caramba, nós estamos dando certo. A igreja está dando certo. Será? A gente está dando certo de acordo com a visão de quem? Com a visão dos homens, com a nossa visão, ou com a visão de Cristo? Com o propósito dele para nós. Porque nem sempre dar certo aos nossos olhos é dar certo aos olhos de Deus. Sabe, você pode ter uma igreja cheia de pessoas vazias, distantes de Deus. Você pode ter uma igreja cheia de pessoas apegadas a umas às outras, à religião, menos a Deus, menos a palavra dele. Então, é tempo de a gente refletir sobre a nossa própria vida. Onde está o nosso foco? A quem nós temos tentado agradar? Sabe, esse é o questionamento do livro. Porque ele parou para orar e para pensar e para ler e para meditar. Ele falou, meu Deus, a gente tem uma igreja maravilhosa, mas a gente está distante da Bíblia. Sabe, e isso mudou a vida dele, mudou a forma, né? E ele chegou ao ponto de entregar a igreja para os pastores ali, e ir para a China, passar um tempo e recomeçar tudo. Algo, né, aparentemente difícil de fazer se você se você fundou uma igreja, abrir mão daquilo. Mas ele entendeu alguma coisa, a igreja é de Cristo, não importa o que eu acho, não importa os meus méritos, importa se Cristo está feliz com aquilo que a gente está fazendo. Sabe, o padrão tem que ser Ele, o foco tem que estar nele. Sabe, não é simplesmente olhar e falar, meu Deus, está dando certo. É perguntar para Deus, Senhor, o Senhor está se agradando disso? Senhor, será que nós temos... Só um minuto, pessoal, que aqui no Instagram deu um probleminha aqui. Deu um probleminha no Instagram, tá? Que a gente tá gravando ao mesmo tempo aqui no YouTube e no Instagram. E acabou cortando o vídeo aqui.
Mas, amém, tamo junto. Só um minutinho. Então, é tão claro a gente ver isso quando a gente olha, por exemplo, para a vida de Paulo. Paulo, se a gente olhar humanamente falando, Paulo deu super errado. Paulo foi de um cara respeitado, de um cara que tinha uma influência na sociedade, né? Ele se tornou um nada, a ponto de ser preso várias vezes, de ser apedrejado, sabe, a ponto de ser perseguido, de passar por tantas situações que a gente não tem ideia do que seja. E Paulo, então, humanamente falando, ele deu muito errado. Ele deu muito errado. Sabe, aí eu te pergunto, você desejaria dar errado como Paulo deu? Você desejaria dar errado para a glória de Deus? Entenda isso. Entenda isso. Qual o padrão nós estamos buscando? O padrão dos homens ou o padrão de Deus? Porque eu te garanto uma coisa, dar certo segundo o padrão de Deus, com certeza é considerado como dar errado para esse mundo. Eu nunca esqueço de um vídeo do Rodolfo Abrantes que eu vi, de um testemunho dele falando como ele foi criticado quando ele deixou a vida que ele tinha no auge da fama, porque existe um padrão no mundo, e para o mundo ele deixou de funcionar, sabe? Mas pra gente que entende, pra gente que, sabe, os nossos olhos são abertos pela graça de Deus, a gente entende, cara, é justamente o contrário, eu tava vegetando, eu tava sobrevivendo, enquanto, né, a palavra diz que ele, Jesus, é a vida. E agora eu vivo, agora eu tô vivo de verdade, agora, sabe, eu tenho plenitude de vida. Mas a gente só enxerga isso quando a gente olha pelo padrão de Deus e não pelo padrão dos homens. Pelo padrão dos homens, sabe, talvez a gente esteja dando certo, mas pelo padrão de Deus a gente esteja dando muito errado. Isso tem a ver com onde está o nosso foco. Mais de 80% de cristãos do Brasil. E qual é a diferença que isso faz na nossa nação? Mais de 80% de cristãos. E quantas pessoas têm morrido sem Jesus? Mais de 80% de cristãos. E quantas pessoas têm passado fome? Quantas pessoas têm, sabe, sofrido sozinhas? Enquanto nós carregamos a palavra da verdade, nós carregamos a glória de Deus em nós, é o que a palavra nos garante. O Espírito Santo habita em nós. Então, a quem nós temos tentado agradar? A quem nós temos procurado agradar? Porque, no fim das contas, isso vai direcionar a nossa vida. E é uma reflexão que eu peço para você fazer aí na sua casa, onde você estiver. A quem você tem tentado agradar na sua vida? O que importa? Agradar aos homens ou a Deus? Te digo uma coisa, importa muito mais agradar a Deus. Importa muito mais perceber que o tempo está acabando e correr para glorificar o nome de Deus, correr para fazer a vontade de Deus, correr, sabe, para quando a gente chegar diante dele, a gente poder, sabe, se apresentar para ele com muita humildade, mas com alegria. Sabe, poder ser recebido com honra diante dele, porque a nossa vida foi vivida de fato para a glória de Deus. Então o nosso foco precisa estar nele. O que Deus espera de nós como filhos dele, o que Deus espera de nós como cidadãos, como profissionais, como igreja nesse tempo. O que o Senhor espera de nós. Sabe, porque a mensagem do Evangelho é sempre uma mensagem de esperança. Por mais que o Senhor nos confronte, nos corrija, né, lá em Apocalipse capítulo 3, né, a partir do versículo 19, né, quando João escreveu aqui, né, essa carta para a igreja de Laodiceia, né, entenda uma coisa, não foi escrita para ímpios, uma carta à igreja de Laodiceia, igreja, crentes, cristãos. Né, e a partir do versículo 19, depois de repreender, depois de falar que Deus estava depois de Jesus falar que estava a ponto de vomitar eles da sua boca, porque eles eram nem quentes nem frios, eles eram mornos. Eles achavam que eles eram ricos, que eles eram muito bons, mas na verdade, olha o que Jesus diz. Né? Depois você pode ler a partir do versículo 14, a gente não vai ler tudo. Mas olha o que Deus diz, versículo 17. Porque tu dizes, eu sou rico e cheio de bens, não tenho necessidade de nada, e não sabes, olha como é forte isso, que
que és um desgraçado e miserável e pobre e cego e nu. Já pensou Deus falar isso para você, para nós como igreja? Olha, vocês são miseráveis, pobres, cegos e nus, estão achando que estão abafando. Sabe, eu estou a ponto de vomitar vocês da minha boca, porque vocês não são nem quentes nem frios. Antes vocês fossem logo frios, né? Mas porque vocês são mornos, eu estou a ponto de vomitar vocês da minha boca. E o Senhor aconselha então, para que eles abandonem essa riqueza natural, para que eles abandonem esse orgulho, eles busquem em Cristo a verdadeira riqueza, né? Que eles busquem em Cristo a verdadeira santidade, a verdadeira pureza, que ele vai dizer no versículo 18, né? E que unja os teus olhos com colírio para que vocês possam passar a enxergar, que vocês possam ver aquilo que vocês não conseguem ver hoje. E no versículo 19, depois de repreender tão duramente a igreja, ele diz, olha, a todos que eu amo, eu repreendo e castigo. Sê zeloso, portanto, e arrepende. Irmão, isso é maravilhoso. Isso é a prova de que o evangelho é uma mensagem de esperança, porque o Senhor confronta muito duramente, mas ele diz o seguinte, olha, eu confronto vocês porque eu amo vocês. E como um pai que ama vocês, eu preciso castigar, eu preciso repreender vocês para que vocês despertem, se arrependam e sejam curados por mim. E sejam transformados e passem a viver a plenitude de vida que eu tenho para vocês. Então é uma mensagem de esperança para nós. Sabe, é uma reflexão necessária a ser feita, é um descontentamento necessário. Quando a gente para refletir, analisar a nossa vida e confrontar a nossa vida com a palavra de Deus e ver que a gente está tão distante, isso gera em nós um descontentamento maravilhoso, porque é um descontentamento que dá início ao arrependimento, que dá início, sabe, a uma mudança de atitude, a uma mudança de rota, a uma mudança de foco, redirecionar o nosso foco daqui da terra para a eternidade, para Ele. Porque só assim nós seremos uma igreja relevante, só assim nós seremos, sabe, a igreja que o Senhor espera que nós sejamos nesse tempo, nessa geração. E aí ele diz no versículo 20, olha, eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, virei a ele e cearei com ele e ele comigo. Cara, isso é maravilhoso. Né? E a gente, quando pensa nesse versículo isoladamente, a gente pensa, é um versículo para os ímpios. Jesus está lá de fora batendo no coração ali, né, do ímpio, falando, olha, eu estou batendo na porta, se você abrir eu vou entrar, vou cear com você, você comigo. Não, mas essa carta é uma carta para a igreja. Então pensa, se essa é uma carta escrita para a igreja e Jesus está do lado de fora batendo na porta, algo está muito errado. Por isso que eu digo para você, é possível, sabe, fazer igreja, entre aspas, é possível prosperar e crescer como igreja. É possível aparentemente ser uma igreja maravilhosa, quando na verdade nós fracassamos completamente. Porque a igreja funciona, a igreja é bem estruturada, a igreja tem métodos maravilhosos, a igreja tem obra social. Mas Jesus está lá de fora batendo na porta falando, ô, deixa eu entrar. Ei, deixa eu entrar. Eu quero cear com você, eu quero compartilhar minha vida com você. Porque não é o que a gente faz, irmãos, é quem a gente é com isso que o Senhor se importa. Quem nós somos. Quem nós somos. Porque Ele enxerga aquilo que ninguém enxerga. Ele enxerga além das nossas atitudes. E em 1 Coríntios capítulo 13, é tão poderoso isso, é tão forte, é tão sério. Porque o apóstolo Paulo diz, olha, eu posso entregar todos os meus bens para os pobres. Eu posso dar o meu corpo para ser queimado, eu posso ser um mártir. Mas sem amor, tudo isso é inútil. E isso é uma prova, então, de que não é simplesmente o que a gente faz que importa para Deus, mas quem a gente é. Quem a gente é. Não importa nada eu dar os meus bens para os pobres se o meu coração não é dele. Sabe, é obra morta. A palavra diz que as obras de justiça do homem, elas são semelhantes a trapos de imundícia. Trapos de imundícia. Ou seja, Paulo assemelha as obras de justiça humanas com os panos que eram usados pelas mulheres naquela época durante seu ciclo menstrual. Ou seja, o que vale isso diante de Deus? Nada, nada. A palavra diz que Deus reduziu a nada, né, a sabedoria dos homens. O que é a nossa sabedoria diante de Deus? Nada. O que é a minha justiça diante de Deus? Nada. O que são as minhas obras sociais diante de Deus? Nada. Se não for feito com o coração correto. Se não for feito para a glória dele. Se o foco não for ele. Você está entendendo? É possível fazer tudo de bom. Tudo de forma boa.
forma aparentemente caridosa enfim, mas fracassar porque o nosso coração não está nele. Fracassar porque o nosso foco é ele. Fracassar porque a gente está fluindo aqui, a gente está bombando como igreja, mas Jesus está do lado de fora, batendo na porta. Isso é muito sério. Mas a palavra diz, o próprio Jesus diz, como ele disse que o evangelho é uma mensagem de esperança. Ele diz, olha, eu estou batendo na porta. Se você abrir, depois de ter corrigido, de ter confrontado duramente, ele diz, olha, se você abrir a porta, eu estou aqui ainda. Eu vou entrar, vou cear com você e você comigo. Vou te fazer participante da minha vida, de tudo que eu tenho, de tudo que eu sou. E aí no versículo 21 ele diz, ao que vencer, permitirei que se assente comigo no meu trono, assim como eu também venci e estou assentado com meu Pai em seu trono. Aquele que tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então essa palavra é para mim e para você hoje. Essa palavra é para mim e para você. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja hoje. Desperta de entre os mortos. Desperta de entre os mortos, sabe? Reajusta o seu foco, olha para Jesus, sabe? Faça tudo para a glória dele, é o que a palavra nos diz. Arrependam-se. Abram a porta e eu entrarei, cearei com vocês e vocês comigo. Isso é muito maravilhoso. Sabe? Então esse é o chamado de Deus para nós hoje. E essa palavra de Apocalipse deixa muito claro. Eu posso ter sido um fracasso até aqui diante de Deus, mas existe esperança hoje para mim, se houver arrependimento. Se hoje ainda eu reconhecer o meu erro, me arrepender diante dele e voltar o meu coração para ele, eu posso vencer. É o que diz o versículo 21, eu posso vencer, sabe? Porque a gente pode começar a corrida com Cristo muito bem e terminar muito mal. Sabe, mais importante é o fim das coisas do que o seu início, é o que a palavra diz. Porque eu posso começar muito bem e terminar muito mal. Mas talvez eu não comecei muito bem. Mas hoje eu tenho a chance de me arrepender, de me voltar para ele e de terminar essa corrida de forma excelente. Excelente. Nós não sabemos quanto tempo nós temos aqui. Quanto tempo nós temos de vida. Mas nós temos hoje a oportunidade de viver de forma excelente para a glória de Deus. Nós temos a oportunidade hoje de, como igreja, sabe, ressignificar a nossa vida, sabe, reavaliar como nós temos vivido, nos arrepender e viver de fato com foco nele. Viver de fato tentando agradar a Deus e não as pessoas. Porque consequentemente, irmãos, sabe, como eu disse no começo, é claro que a gente se preocupa se uma pessoa, se um visitante é bem recebido na igreja, mas sabe, se a gente ama Jesus de todo o coração, se a gente adora, se os nossos cultos são realmente cultos, sabe, feitos para ele, para a glória dele, com o coração inteiro, não tem como as pessoas não serem alcançadas por isso. Não tem como isso, consequentemente, não nos levar a amar as pessoas, a zelar pelas pessoas e a cuidar das pessoas, como Cristo espera que nós cuidemos, né? E ele deixa isso muito claro, né? Quando fala para Pedro, né? Pergunta para Pedro, Pedro, você me ama? E Pedro fala, eu amo. E ele diz, então, apacenta as minhas ovelhas. Então, o amor a ele, sincero, vai nos levar, então, a cuidar, sabe, daquilo com que o coração de Deus se importa, das pessoas, do rebanho dele, das ovelhas dele, sabe, das causas do reino de Deus. Vai nos levar, então, a viver o reino que é de paz, justiça e alegria, promover esse reino por onde a gente passar. Amém? Quero orar por você, a gente está encerrando, mas eu quero orar, sabe, para que essa palavra de verdade continue falando ao nosso coração. Tá? Que o Senhor nos guarde, que o Senhor continue ministrando o nosso coração, que o Senhor nos livre de viver uma vida distraída, de perder o nosso foco dele, mas que pelo contrário, haja que o Espírito Santo nos leve nesses dias ao arrependimento, nos leve nesses dias a reavaliar a nossa vida e a realinhar o nosso coração com o dele e de fato a colocar o nosso foco nele, porque é só isso que importa. Em nome de Jesus, Pai, nós queremos te agradecer pela tua palavra, Senhor. Muito obrigado, Deus, porque existe esperança para nós, apesar das nossas falhas, porque por mais que o Senhor nos confronte hoje, nos corrija hoje, o Senhor deixa bem claro que o Senhor corrige o filho a quem o Senhor ama. O Senhor corrige o filho com quem o Senhor se importa. Pai, nós queremos encher o nosso coração de alegria por essa realidade hoje, mas nós queremos ouvir a tua voz, ouvir aquilo que o Senhor ministra ao nosso coração, meu Deus, e nos arrepender
e abrir a porta para que o Senhor reine soberano na nossa vida, para que o Senhor seja o centro de fato, sabe? Para que o Senhor seja o fundamento, a motivação de toda a nossa vida, de tudo que nós fizermos, Pai. Em nome de Jesus Cristo, e que nós sejamos de fato uma igreja relevante, uma igreja fundamentada no Senhor, que vive todos os dias buscando agradar o Senhor, buscando ser igreja, fazer igreja para a Tua glória, de acordo com a Tua vontade, com o Teu direcionamento para nós. Eu oro por cada irmão que está assistindo essa palavra para que o Senhor nos guarde, Pai, para que o Senhor guarde a nossa mente, o nosso coração nesses dias de tanta incerteza e que nós estejamos cada dia mais seguros no Senhor, mais fundamentados, arraigados, sabendo que o nosso Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. E essa é a nossa segurança, em nome de Jesus Cristo. Pai, muito obrigado. Abençoa a nossa semana, que seja uma semana de conhecimento do Senhor, que seja uma semana de transformação, uma semana de vida abundante, de plenitude no Senhor, Pai, para a Tua glória, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, irmãos. Deus abençoe vocês. Tenham uma ótima semana. Contem com a gente e estamos firmes, amém? Vamos continuar caminhando, vamos continuar buscando o Senhor, vamos continuar compartilhando, sendo igreja. Eu creio que dias muito melhores virão, né? Porque mesmo que o mundo ele vá de mal a pior, né? O nosso Deus ele não muda. O nosso Deus ele não muda. Ele é o mesmo, ele continua sendo bom, continua no controle da nossa vida e ele tem planos extraordinários para as nossas vidas. Beleza? Um abraço em cada um de vocês, Deus abençoe, tamo junto.